Imagina a cena. Uma cidade próspera, cheia de comércio, cheia de vida, sendo invadida por uma força implacável. Imagine o pânico das pessoas ao saberem que o maior cangaceiro do Brasil, Lampião, estava chegando para desafiar a autoridade de todo um sistema. O maior assalto que o Nordeste já viu estava prestes a acontecer, e a cidade de Mossoró nunca mais seria a mesma. Mossoró, em 1927, não era uma cidade qualquer no sertão. Com o seu comércio forte e uma estrutura urbana que ainda se destacava entre outras cidades nordestinas, Mossoró era o próprio símbolo da resistência. Para Lampião, a grandeza de Mossoró representava uma oportunidade de ouro. Ou melhor, uma oportunidade de desafiar o sistema de uma vez por todas. Agora, você deve estar pensando, Lampião invadindo uma cidade? Não é só mais uma emboscada? Não, não era. Essa não seria apenas mais uma de suas visitas ao interior do sertão. Essa, meu amigo, era a oportunidade de ouro para Lampião mostrar ao Brasil que ninguém, nem mesmo uma cidade cheia de coronéis e comerciantes poderosos, estava a salvo de sua vingança. Ele sabia que não seria fácil, mas isso é que dava mais gosto. O risco e a ousadia estavam em suas veias, e ele não ia deixar Mossoró escapar. Lampião tinha um plano audacioso, ousado, que faria o sertão inteiro se arrepiar. Não seria um simples ataque. O objetivo? Invadir, roubar, mostrar poder e mostrar ao país que no sertão quem manda é o cangaço. Se Lampião conseguisse tomar Mossoró, ele não só colocaria medo nos ricos e poderosos, mas também passaria um recado. Quem mexe com o sertão, mexe com ele. A cidade estava forte, mas Lampião era mais esperto. Ele sabia que Mossoró não se entregaria fácil. Havia resistência, mas esse era o plano mais ousado de sua vida. Tomar uma cidade inteira, desrespeitar a autoridade local e sair vitorioso? Para Lampião, isso era mais do que uma batalha. Era a chance de reescrever a história do sertão. Se você está doido para saber o desfecho dessa história, deixa o seu joinha, se inscreva no canal Sangue no Sertão e comenta de onde você está assistindo. Assim, vamos saber qual canto do Brasil está acompanhando o nosso canal. E um grande abraço a todos os amigos de Minas Gerais. Lampião sabia que para invadir Mossoró não seria como as outras cidades. Aqui a resistência não seria apenas do povo, seria organizada, armada e pronta para lutar. Mas o rei do cangaço não tinha medo de desafios. Pelo contrário, ele vivia para enfrentá-los. Quando Lampião decidiu atacar Mossoró, ele sabia que não seria um passeio fácil. Mossoró não era uma cidade qualquer no sertão, era um ponto estratégico de resistência. A cidade era governada por coronéis poderosos e, claro, por um prefeito que sabia como se proteger. Quando a notícia de que Lampião estava vindo se espalhou, o pânico tomou conta, mas ao contrário do que o cangaceiro esperava, a cidade não caiu de joelhos de imediato. O prefeito Rodolfo Fernandes não era um homem fraco. Ele não apenas se preparou para o pior, mas organizou uma força de defesa que rapidamente começou a se espalhar pelas ruas de Mossoró. Lampião não estava acostumado a ser surpreendido, mas sabia que essa resistência seria diferente. Ao invés de um ataque simples, ele teria que ser estratégico, mais do que nunca. Ele e seu bando precisavam ser rápidos, mas principalmente precisavam enfrentar a resistência militar organizada pelos moçoroenses, que armados e prontos não se intimidariam facilmente. Eles estavam prontos para defender o que tinham, e ninguém sabia se Lampião conseguiria sair vitorioso dessa vez. O que Lampião não sabia era que Mossoró tinha uma força que ele nunca havia enfrentado antes: a união do povo. Não eram apenas os voluntários armados pelo prefeito, mas cada cidadão da cidade estava disposto a lutar pela sua terra. A defesa estava bem organizada e preparada para o que Lampião poderia trazer. Ao chegar às portas da cidade, Lampião sabia que a primeira parte de seu plano já estava em andamento: a surpresa e o medo. Mas ao contrário do que ele imaginava, o povo não estava amedrontado. Eles estavam prontos para lutar. Lampião, com seu rifle em mãos e o bando ao seu lado, avançou, mas logo percebeu que a cidade estava mais preparada do que ele pensava.
O confronto estava prestes a começar. Mas Lampião, com sua astúcia, sabia que ainda não era o momento de atacar com toda a sua força. Ele precisava testar a resistência da cidade, analisar seus pontos fracos e, então, atacar. Se eles acham que vão me segurar, estão muito enganados, pensou Lampião, enquanto olhava para a cidade diante dele, seus olhos brilhando de determinação. Não era só o ouro ou o saque que ele queria, era o respeito. E Mossoró teria que aprender que quem se opusesse ao cangaço pagaria o preço. Quando Lampião e seu bando chegaram às portas de Mossoró, o céu já estava tingido de laranja e dourado, como se o próprio sertão se preparasse para o confronto. A cidade estava viva, suas ruas fervilhando de movimento, mas algo estava diferente. O medo havia sido substituído pela determinação. Lampião e seus cangaceiros avançaram pelas ruas de Mossoró como uma tempestade silenciosa. O plano estava em andamento. O primeiro passo fora dado, tomar as ruas principais e desorientar a defesa. Lampião sabia que quanto mais rápido ele agisse, mais chances teria de conquistar a cidade sem grandes perdas. Os guardas e voluntários da cidade começaram a resistir ferozmente e Lampião percebeu que sua tentativa de saque rápido estava começando a se transformar em algo muito mais complicado. Enquanto seu bando avançava pelas ruas estreitas, o tiroteio se intensificava. As balas zuniam pelos céus e o cheiro de pólvora invadia o ar. A cidade, que antes parecia tranquila e acolhedora, agora estava tomada pela confusão e pelo medo. Lampião e seus homens estavam determinados a tomar a cidade, mas para cada avanço a resistência aumentava. No entanto, o que Lampião não havia antecipado completamente era a organização da cidade. A força de Mossoró não era apenas militar, mas estava profundamente enraizada na unidade do povo. Os moradores da cidade, liderados pelo prefeito Rodolfo Fernandes, se espalhavam pelas ruas com seus próprios armamentos, não só para proteger suas casas, mas para defender sua dignidade. As balas começaram a acertar de ambos os lados. Lampião sabia que a cidade não cairia sem uma luta de vida ou morte, mas ele não estava disposto a retroceder. A estratégia do cangaço era baseada na força, sim, mas também na astúcia, na velocidade, e ele confiava nessas qualidades. Seus homens continuavam a se espalhar, buscando por pontos mais vulneráveis, enquanto outros enfrentavam os soldados e voluntários de frente. O som dos tiros se mesclava com os gritos da resistência, criando uma sinfonia de violência no coração da cidade. Lampião, com seu chapéu característico e rifle em punho, avançava sem hesitar, ciente de que o futuro de Mossoró estava nas mãos dele, ou seria se ele conseguisse dominar a cidade. A cidade é minha, ninguém me tira, pensava Lampião, enquanto sentia a adrenalina tomar conta de seu corpo. Ele sabia que, a cada segundo, a pressão aumentava, mas sua determinação era mais forte. Porém, no fundo, Lampião também sabia que não seria fácil tomar Mossoró. A resistência estava muito mais organizada do que ele esperava, e o enfrentamento nas ruas da cidade estava apenas começando. Mas o cangaceiro não desistiria. Para ele, isso era apenas mais uma luta pela honra, e ele sabia que o sertão jamais se curvava. Lampião sabia que as balas já não faziam mais o efeito esperado. Mossoró estava resistindo com mais força do que ele imaginava. A cidade, agora em guerra, começava a entender que esse confronto não seria apenas uma batalha pelo controle de uma cidade. Era uma luta pela dignidade. As horas passavam e o cerco se fechava. Lampião, com seus cangaceiros espalhados pelas ruas, não conseguia mais avançar como desejava. A cidade estava ferida, mas não derrotada. Os moçoroenses estavam se defendendo como nunca. E o prefeito Rodolfo Fernandes não era apenas um líder, mas agora um símbolo de resistência para os moradores da cidade. O plano de Lampião de tomar a cidade rapidamente estava dando lugar a uma batalha sem fim. Para cada cangaceiro que avançava, uma força de defesa surgia de algum lugar, e as ruas da cidade estavam se tornando um campo de tiroteios incessantes. A resistência não estava apenas nos soldados ou nas armas, estava na determinação de cada homem e mulher
que tomava a cidade como sua. Lampião sentiu que sua supremacia começava a escorrer entre os dedos. Mossoró, com sua organização, estava resistindo. Ele teve que ajustar sua estratégia, recuando por momentos para reorganizar seu bando. O tiroteio não dava sinais de diminuição, e o cangaceiro sabia que não poderia se permitir perder o controle. Mossoró, ao contrário de outras cidades, não se entregava facilmente. O povo da cidade se armava de coragem, e as forças de defesa começaram a se unir mais fortemente. Os mercadores, os trabalhadores, os voluntários, todos estavam de alguma forma envolvidos na luta para defender o que consideravam ser seu direito. Lampião e seus homens, tão acostumados com a superioridade numérica e o medo, estavam começando a sentir a força do povo unido. Mas a história do cangaço nunca foi uma de desistências. Lampião sabia que não poderia perder aquela guerra simbólica. Mesmo diante da resistência imprevista, ele não estava disposto a dar o braço a torcer. Mossoró não seria uma simples vitória. Essa batalha precisava ser mais do que o simples saque. Ele queria mostrar a todos que o cangaço era muito mais do que uma força temida. Era uma força que exigia respeito. Lampião e seu bando se retiraram, mas Mossoró nunca seria a mesma. Embora o ataque tenha falhado, a audácia do cangaceiro reverberou por todo o Nordeste, espalhando medo, respeito e uma lenda que perduraria por anos. A retirada foi difícil, mas não sem uma sensação de vitória amarga. Lampião, com sua mente afiada, já estava pensando no impacto que aquele assalto teria para o futuro. Mossoró resistiu, mas o simples fato de que o cangaço havia chegado à cidade era um aviso claro para o resto da região. O plano de Lampião não foi completado, mas o simbolismo do ataque foi maior do que qualquer saque que ele pudesse ter. Feito. O nome de Lampião e seu bando se espalhou mais rápido do que a pólvora, e a derrota temporária em Mossoró não diminuiu sua reputação. Ao contrário, ela solidificou a ideia de que, no sertão, ninguém estava a salvo, não importa o quanto estivesse protegido pelas forças locais. Mossoró agora era uma cidade que havia sido marcada, uma cidade que havia sido testada pela força do cangaço. A resistência de Mossoró foi a prova de que Lampião não era invencível. Mas para o povo do sertão e os próprios cangaceiros, isso também foi uma lição. O cangaço não dependia apenas da força bruta, mas também da estratégia, da sangue frio e da astúcia para atingir seu objetivo, mesmo que fosse necessário recuar temporariamente. O simples fato de que Lampião não havia sido derrotado completou sua lenda. O fato de ele ter se retirado com parte de seu bando ainda intacta e levando alguns saqueios fez com que a história fosse contada e recontada, de boca em boca, nos 4 cantos do sertão. Nos meses seguintes, o nome de Lampião e Mossoró ecoava pelas cidades vizinhas. As pessoas falavam do ataque, das balas perdidas, da resistência heróica da cidade, mas, acima de tudo, falavam de Lampião como o homem que nunca se contentava com um simples fracasso. Ele sempre estava um passo à frente, planejando o próximo movimento. Sua lenda só crescia, e a cidade de Mossoró, embora não tenha caído, nunca mais foi a mesma. O fracasso do assalto a Mossoró não apagou a chama do cangaço. Pelo contrário, só aumentou a lenda de Lampião. Sua ousadia, a maneira como desafiou uma cidade inteira e causou pânico, ficou marcada na memória do sertão e ecoou por décadas. O que começou como uma tentativa de conquista rápida se transformou em algo ainda maior. O assalto a Mossoró não era mais apenas uma história de fracasso, mas um símbolo da coragem e da audácia de Lampião. As cidades ao redor começaram a entender que o cangaço não era algo que poderia ser ignorado. O nome de Lampião passou a ser associado a impossíveis desafios, ao homem que não tinha medo de enfrentar até as mais fortificadas cidades. Mesmo sem ter conseguido tomar a cidade por completo, o impacto foi profundo. Mossoró se tornou uma lenda, não apenas pela resistência que apresentou, mas pela coragem de Lampião em desafiar uma cidade organizada e com poderosos ao seu redor. O fato de o cangaceiro não ter sido derrotado completamente alimentou o mito. O medo que ele espalhou naquele dia deixou Mossoró em constante alerta,
e os outros municípios da região passaram a se preparar melhor, temendo que o cangaço pudesse chegar a qualquer momento. Porém, para Lampião, o assalto a Mossoró foi apenas uma etapa de sua jornada. O cangaceiro sabia que aquele ataque simbólico, que tomou uma cidade rica e forte, faria com que seu nome fosse lembrado nas décadas seguintes. A resistência da cidade foi, na verdade, um palco perfeito para seu poder crescer. Quando o cangaceiro recuou, ele já havia cumprido parte de seu objetivo: mostrar que nem mesmo as maiores cidades estavam a salvo. Lampião continuou a atacar fazendas de coronéis e comboios de transporte, saindo com granjas de ouro, joias e até munições. Mas mesmo que os saques menores rendessem mais, o ataque a Mossoró se tornou o grande marco de sua carreira. Não foi o valor do roubo, mas a maneira como ele desafiou uma cidade inteira que deixou sua marca. Os anos se passaram e o nome de Lampião se tornou sinônimo de uma resistência inequívoca contra qualquer poder local. Cada ataque, cada resistência e cada retirada fizeram com que ele fosse visto não só como o líder do cangaço, mas também como um símbolo de justiça contra um sistema injusto. Mossoró foi o local que mostrou que Lampião não era um simples bandido, mas um homem que tinha um objetivo muito maior do que simples riquezas. Ele queria respeito. Após o fracasso em Mossoró, Lampião não foi derrotado. A resistência da cidade, mais forte do que ele imaginara, o forçou a recuar, mas essa retirada foi apenas uma pausa na sua trajetória. O cangaceiro, com sua astúcia e coragem, sabia que o sertão não se rendia tão facilmente, e ele também não se renderia. A batalha por Mossoró não era o fim de sua história, mas apenas mais um capítulo na jornada do rei do cangaço. Lampião, como sempre, não se deixou abater. No fundo, ele sabia. O sertão, assim como a sua lenda, era imprevisível, e mesmo com o revés em Mossoró, o fogo em seu peito queimava mais forte do que nunca. Sua fama já estava consolidada, e agora, mais do que nunca, o cangaço precisava continuar. O recuo foi necessário, mas não foi uma derrota. Lampião sabia que precisava reorganizar suas forças, planejar com mais calma e seguir em frente. Sua missão era mais do que roubo ou destruição. Seu objetivo era o respeito, e isso ele já havia conquistado. Mesmo com o fracasso momentâneo, a resistência de Mossoró apenas engrandecera sua imagem, transformando a derrota simbólica em uma vitória ainda mais significativa para sua lenda. Nos meses seguintes, o nome de Lampião foi sussurrado nas fazendas, nos povoados e até nas cidades mais distantes. Não era mais um bandido, mas um líder imbatível, uma figura que se impunha não pela força bruta, mas pela coragem de enfrentar os impossíveis. Mesmo quando o cangaceiro se retirava, ele sabia que sua história ainda estava sendo escrita. Lampião continuou suas incursões pelo sertão, atacando fazendas de coronéis, saqueando comboios e mostrando sua força onde quer que fosse. Cada movimento seu, cada nova vitória ou retirada, alimentava sua lenda. Ele se tornou uma sombra que pairava sobre o sertão, e Mossoró, embora não tenha caído, jamais foi a mesma após a visita do cangaceiro. Para Lampião, não havia fim. Cada batalha era apenas um passo mais perto de sua verdadeira missão: desafiar as estruturas de poder e, acima de tudo, ser lembrado como o homem que nunca se curvou. Ele havia mostrado ao mundo que, no sertão, o cangaço era mais que uma simples resistência. Era um movimento imbatível, uma chama que nunca se apagaria. Mesmo após o revés, a figura de Lampião permaneceu como um dos maiores ícones de resistência do Brasil. Ele não se deixou abater por uma derrota temporária. Ao contrário, ele soube se reinventar e continuar sua jornada como a lenda que se espalhou pelo sertão, desafiando o sistema até o fim de seus dias. Quando a poeira baixava, Lampião não estava morto. Ele apenas seguia mais forte e mais temido, reafirmando sua presença no sertão, onde as lendas não morrem, apenas se renovam. Gostou da história? Então, deixe seu like, se inscreva no canal Sangue no Sertão e compartilhe nos comentários o que você achou desse episódio. De onde você está assistindo? Não se esqueça de comentar e continuar acompanhando as aventuras do Rei do Cangaço,
porque, no sertão, a luta nunca tem fim.